Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Versão sem censura. Capítulo 7. Quando ele fazia o de jejum na manhã seguinte, Basil Howard entrou na sala. — Estou tão feliz por ter te encontrado, Dorian. Ele disse gravemente. Eu chamei noite passada e me disseram que você estava na ópera. É claro que eu sabia que isso era impossível, mas gostaria que você tivesse deixado algum recado dizendo para onde você realmente foi. Eu passei uma tarde horrível, temendo que uma tragédia fosse sucedida por outra. Acho que você deve ter me telegrafado quando você ficou sabendo. Eu li sobre isso, por acaso, numa edição atrasada do Globe, que eu peguei no clube. Eu vim aqui logo e estava miserável por não ter te encontrado. Eu não consigo expressar o quanto meu coração está partido por causa da coisa toda. E sei que você deve estar sofrendo. Mas onde estava você? Você foi ver a mãe da garota? Por um momento eu pensei em te seguir até lá. Eles deram um endereço no jornal. Algum lugar em Euston Road, não é? Mas eu estava com medo de me intrometer numa tristeza que eu não poderia aliviar. Pobre mulher. Em que estado ela deve estar? E era a única filha também. O que ela disse sobre isso tudo? Meu caro Basil, como eu saberia? Murmurou Dorian, bebendo um vinho amarelo de uma delicada bolha de vidro veneziano com contas de ouro e parecendo terrivelmente entediado. Eu estava na ópera. Você deve ir lá. Eu vi Lady Gwendolen, a irmã de Harry, pela primeira vez. Estávamos na cabine dela. Ela é perfeitamente encantadora e Patty cantou divinamente. Não fale sobre assuntos terríveis. Se não se fala sobre uma coisa, ela nunca aconteceu. É simplesmente a expressão, como diz Harry, que dá realidade às coisas. Conte-me sobre você e sobre o que você anda pintando. Você foi à ópera? Disse Howard, falando muito lentamente e com um toque de dor em sua voz. Você foi à ópera enquanto Sybil Vane estava morta em algum lugar terrível? Você pode falar para mim de outras mulheres sendo encantadoras e de Patty cantando divinamente, antes de que a garota que você amou tenha até mesmo a quietude de um caixão para descansar? Ora, homem, tem horrores reservados para aquele pequeno corpo branco dela. Pare, Basil. Eu não vou aguentar, gritou Dorian, se erguendo. Você não deve me falar sobre as coisas. O que foi feito, está feito. O que é passado, é passado. Você chama ontem de passado? O que é que um lapso temporal tem a ver com isso? Apenas pessoas rasas precisam de anos para se livrar de uma emoção. Um homem que é mestre de si mesmo pode se livrar de uma tristeza com a mesma facilidade com que ele inventa prazeres. Não quero estar à mercê de minhas emoções. Quero usá-las, aproveitá-las e dominá-las. Dorian, isso é horrível. Algo te mudou completamente. Você parece o mesmo garoto maravilhoso que costumava ir e se sentar no meu estúdio, dia após dia, para posar para o seu retrato, mas você era simples, natural e afetuoso. Você era a criatura mais imaculada do mundo inteiro. Agora eu não sei o que te possuiu. Você fala como se não tivesse coração, como se não tivesse piedade. É tudo influência de Harry, sei disso. O rapaz ruborizou e, indo até a janela, olhou para o jardim verde e tremeluzente por alguns momentos. Eu devo muito a Harry, Basil, ele disse por fim. Mais do que devo a você. Você só me ensinou a ser vaidoso. Bom, estou sendo punido por isso, Dorian. Ou serei algum dia. Eu não sei o que você quer dizer, Basil. Ele exclamou, se virando. Eu não sei o que você quer. O que você quer? Eu quero o Dorian Gray que costumava conhecer. Basil, disse o rapaz indo até ele e colocando sua mão no ombro dele. Você veio tarde demais. Ontem, quando ouvi que Sybil Vane havia se matado...
Se matado? Meu Deus, você nem duvida disso! Gritou Howard, olhando para ele com uma expressão de horror. Meu caro Basil, certamente você não pensa que foi um acidente vulgar. É claro que ela se matou. É uma das maiores tragédias românticas desta era. Como uma regra, as pessoas que atuam levam as vidas mais lugar comum. São bons maridos, ou esposas fiéis, ou algo entediante. Você sabe o que eu quero dizer. A virtude da classe média e esse tipo de coisa. Quão diferente era Síbil. Ela viveu sua mais fina tragédia. Ela já era uma heroína. Na última noite que ela atuou, a noite que você a viu, ela atuou mal porque havia conhecido a realidade do amor. Quando ela soube de sua irrealidade, ela morreu, como Julieta talvez tivesse morrido. Ela passou novamente para a esfera da arte. Há algo de mártir nela. Sua morte foi toda a inutilidade patética do martírio. Toda a sua beleza desperdiçada. Mas, como eu ia dizendo, você não deve pensar que eu não sofri. Se você tivesse vindo ontem, num momento específico, por volta das 5:30 ou talvez 5:45, você me encontraria em lágrimas. Mesmo Harry, que estava aqui, que me trouxe a notícia na verdade, não fazia ideia do que eu estava passando. Eu sofri imensamente. E então passou. Eu não posso repetir uma emoção. Ninguém pode, exceto sentimentalistas. E você é terrivelmente injusto, Basil. Você vem aqui para me consolar. Que charmoso de sua parte. Você me encontra consolado e fica furioso. Que pessoa simpática. Você me lembra de uma história que Harry me contou sobre um certo filantropo, que passou 20 anos da vida tentando resolver alguma injustiça ou mudando alguma lei. Me esqueci o que era exatamente. Finalmente ele conseguiu e nada podia superar sua decepção. Ele não tinha absolutamente nada para fazer. Quase morreu de ennui e se tornou um misantropo confirmado. E ademais, meu caro Basil, se você realmente quer me consolar, me ensine como esquecer o que aconteceu ou a ver o acontecimento de uma maneira propriamente artística. Não foi Gautier que costumava escrever sobre La Consolation des Arts? Eu me lembro de ter pego um pequeno livro coberto de velino no seu estúdio um dia e vendo esta belíssima frase. Bom, eu não sou como aquele jovem de quem você me contou quando estávamos em Marlou juntos. O jovem que costumava dizer que o cetim amarelo poderia consolar todas as misérias da vida. Eu amo coisas belas que podemos tocar e manejar. Velhas brocadas, bronzes esverdeados, trabalhos de laca, marfim esculpido, arredores exóticos, luxúria, pompa. Há muito a se ter de todos esses. Mas o temperamento artístico que criam, ou de qualquer modo revelam, é ainda mais para mim. Se tornar o espectador da própria vida, como diz Harry, é escapar o sofrimento da vida. Eu sei que você está surpreso comigo falando com você deste modo. Você não percebeu o quanto eu me desenvolvi. Eu era um menino de escola quando você me conheceu. Eu sou um homem agora. Eu tenho novas paixões, novos pensamentos, novas ideias. Eu sou diferente. Mas você não deve gostar menos de mim por isso. Eu estou mudado, mas você deve sempre ser meu amigo. É claro que gosto muito de Harry, mas sei que você é melhor do que ele. Você não é mais forte. Você teme muito a vida, mas você é melhor. E como éramos felizes juntos. Não me deixe, Basil, e não brigue comigo. Eu sou o que eu sou. Não há nada mais a ser dito. Howard se sentiu estranhamente movido. Áspero e direto como ele era, havia algo em sua natureza que era puramente feminino em sua ternura. O rapaz era infinitamente querido para ele, e sua personalidade havia sido o grande momento decisivo de sua arte. Ele não conseguia aturar mais a ideia de censurá-lo. Afinal, sua indiferença provavelmente era um sentimento que passaria. Havia tanto nele que era bom, tanto nele que era nobre. Bom, Dorian, ele disse por fim, com um triste sorriso. Não falarei com você novamente sobre essa coisa terrível, depois de hoje. Confio apenas que seu nome não será mencionado em qualquer conexão com ele. O inquérito acontecerá essa tarde. Eles te chamaram? Dorian balançou a cabeça, e um olhar de irritação passou por seu rosto quando a palavra inquérito foi mencionada. Havia algo tão rude e vulgar sobre qualquer coisa desse tipo. Eles não sabem meu nome, ele respondeu.
Mas certamente ela sabia? Apenas meu nome de cristão. E eu estou deveras certo que ela nunca o mencionou para ninguém. Ela me disse certa vez que estavam todos muito curiosos para saber quem eu era e que ela invariavelmente lhe disse que meu nome era Príncipe Encantado. Foi bonito de sua parte. Você deve me fazer um desenho dela, Basil. Eu gostaria de ter mais dela do que apenas a memória de alguns beijos e algumas palavras quebradas e patéticas. Eu tentarei fazer algo, Dorian, se te agradar. Mas você deve vir posar para mim novamente. Eu não consigo sem você. Eu nunca posarei para você novamente, Basil. É impossível. Ele gritou, recuando. Howard olhou para ele. Meu querido, que bobagem! Ele exclamou. Você quer dizer que não gostou do que fiz de você? Onde está? Por que você colocou uma tela na frente dele? Deixe-me olhar para ele. É a melhor coisa que já pintei. Tire essa tela daí, Dorian. É simplesmente horrível da parte de seu servo ter escondido o meu trabalho desse jeito. Eu senti que a sala estava diferente quando entrei. Meu servo não tem nada a ver com isso, Basil. Você não imagina que eu deixo ele arrumar meu quarto para mim. Ele cuida das flores para mim às vezes, isso é tudo. Não, eu mesmo fiz isso. A luz estava forte demais no retrato. Forte demais? Impossível, meu querido. É um lugar admirável para ele. Deixe-me vê-lo. E Howard caminhou para o canto da sala. Um grito de terror saiu dos lábios de Dorian Gray e ele se colocou entre Howard e a tela. Basil, ele disse muito pálido. Você não deve olhar para ele. Eu não quero que você olhe. Não olhar para meu próprio trabalho? Dorian, você não está falando sério. Por que eu não deveria olhar para ele? Exclamou Basil, rindo. Se você tentar olhar para ele, Basil, por minha palavra, eu nunca mais falarei com você novamente enquanto eu viver. Eu estou deveras sério. Não te ofereço nenhuma explicação, e você não deve pedir por nenhuma. Mas lembre-se, se você tocar essa tela, está tudo acabado entre nós. Howard estava estupefato. Ele olhou para Dorian Gray num espanto absoluto. Ele nunca o havia visto assim antes. O rapaz estava absolutamente pálido de raiva. Seus punhos estavam cerrados, e as pupilas de seus olhos estavam como discos de fogo azul. Ele estava se tremendo. Dorian, não fale. Mas qual o problema? É claro que eu não olharei para ele se você não quiser. Ele disse de modo frio, virando-se em seu calcanhar e indo até a janela. Mas realmente me parece deveras absurdo que eu não veja meu próprio trabalho, especialmente visto que vou exibi-lo em Paris, no outono. Eu provavelmente terei que lhe dar outra mão de verniz antes disso, e então devo vê-lo algum dia. E por que não hoje? Exibi-lo? Você quer exibi-lo? Exclamou Dorian Gray, um estranho sentimento de terror rastejando sobre ele. Seria seu segredo mostrado para o mundo? O mistério de sua vida ficaria escancarado? Aquilo era impossível. Algo, ele não sabia o quê, tinha que ser feito de imediato. Sim, não suponho que você irá se opor a isso. Georges Petit coletará todas as minhas melhores pinturas para uma exibição especial na Rue de Sèze, que abrirá na primeira semana de outubro. O retrato só ficará lá por um mês. Acho que você pode facilmente passar esse tempo sem ele. Na verdade, você com certeza estará fora da cidade. E se você o escondê-lo sempre atrás de uma tela, você não se importa muito com ele. Dorian Gray passou sua mão por sua testa. Haviam miçangas de suor ali. Ele sentiu que ele estava na véspera de algum perigo horrível. Você me disse há um mês que nunca o exibiria, ele disse. Por que você mudou de ideia? Vocês que se passam por consistentes têm tantos sentimentos quanto os outros. A única diferença é que seus sentimentos são deveras insignificantes. Você não pode ter se esquecido que você me garantiu muito solenemente que nada no mundo te induziria a enviá-lo para qualquer exibição. Você disse exatamente a mesma coisa para Harry. Ele parou subitamente e um brilho de luz passou por seus olhos. Ele se lembrou que Lord Henry o havia dito uma vez, meio sério e meio brincando. Se você quiser ter 15 minutos interessantes, pergunte a Basil por que ele não exibirá seu retrato. Ele me disse porque não queria exibi-lo e foi para mim uma revelação. Sim, talvez Basil também tivesse seu segredo.
Ele o perguntaria e tentaria descobri-lo. Basil, ele disse, se aproximando bastante e olhando diretamente no rosto. Nós dois temos um segredo. Deixe-me conhecer o seu e eu te contarei o meu. Qual era o seu motivo para não querer exibir o meu retrato? Howard estremeceu e se arrepiou. Dorian, se eu te contar, você talvez gostará menos de mim e certamente rirá de mim. Eu não conseguiria aturar nenhuma dessas duas coisas. Se você quer que eu nunca veja seu retrato novamente, ficarei contente. Sempre terei você para olhar. Se você deseja que o melhor trabalho que eu já fiz fique escondido do mundo, estou satisfeito. Sua amizade vale mais para mim do que qualquer fama ou reputação. Não, Basil. Você deve me dizer, murmurou Dorian Gray. Acho que tenho o direito de saber. Seu sentimento de terror havia passado. A curiosidade havia tomado o lugar. Ele estava determinado a descobrir o mistério de Basil Howard. Vamos nos sentar, Dorian, disse Howard, parecendo pálido e pesaroso. Vamos nos sentar. Eu sentarei na sombra e você na luz do sol. Nossas vidas são assim. Apenas me responda uma pergunta. Você percebeu no retrato qualquer coisa que você não gostou? Alguma coisa que provavelmente você não percebeu da primeira vez que viu, mas que se revelou a você subitamente? Basil! Exclamou o rapaz, agarrando os braços de sua cadeira com mãos trêmulas e olhando para ele com olhos selvagens, incomodados. Vejo que sim. Não fale. Espere até você ouvir o que tenho a dizer. É deveras verdade que te adorei com um sentimento muito mais romântico do que um homem jamais deve dar a um amigo. De algum modo, eu nunca amei uma mulher. Eu suponho que nunca tive tempo. Talvez, como Harry disse, uma verdadeira grande paixão seja o privilégio daqueles que não têm o que fazer e que é o uso das classes ociosas numa nação. Bom, do momento em que te conheci, sua personalidade teve a influência mais extraordinária sobre mim. Eu admito que eu te adorei loucamente, extravagantemente, absurdamente. Tive ciúme de todo mundo com quem você falou. Quis ter você tudo para mim mesmo. Eu só estava feliz quando estava com você. Quando eu estava longe de você, você ainda estava presente em minha arte. Foi tudo errado e tolo. Ainda é errado e tolo. É claro que eu nunca te deixei saber nada sobre isso. Você não teria entendido. Eu mesmo não entendo. Um dia eu decidi pintar um retrato maravilhoso seu. Era para ter sido a minha obra-prima. É a minha obra-prima. Mas, quando eu trabalhei nele, cada parte me pareceu revelar meu segredo. Havia amor em cada pincelada e em cada toque havia paixão. Eu senti medo de que o mundo saberia de minha idolatria. Eu senti, Dorian, que eu havia contado muito. Foi então que eu resolvi nunca permitir que o retrato fosse exibido. Você ficou um pouco irritado, mas também você não sabia o que tudo significava para mim. Mas eu não me importei com isso. Quando o retrato foi terminado, eu me sentei sozinho com ele. Eu senti que estava certo. Bom, depois de alguns dias, o retrato saiu do meu estúdio e, assim que eu me livrei da fascinação intolerável de sua presença, me pareceu que eu fui tolo em imaginar que eu havia dito qualquer coisa nele, além de que você era extremamente bonito e que eu poderia pintar. Mesmo agora, eu não consigo sentir que foi um erro pensar que a paixão que sentimos na criação é verdadeiramente mostrada na obra que criamos. A arte é mais abstrata do que imaginamos. A forma e a cor nos falam de forma e cor. Isso é tudo. Parece-me que, com frequência, a arte esconde o artista muito mais completamente do que o revela. E então, quando recebi essa oferta de Paris, eu decidi fazer do seu retrato a obra principal em minha exibição. Nunca me ocorreu que você recusaria. Eu vejo agora que você estava certo. O retrato não deve ser mostrado. Você não deve ficar furioso comigo, Dorian, pelo que eu lhe disse. Como eu disse para Henry uma vez, você foi feito para ser adorado. Dorian Gray respirou fundo. A cor voltou às suas bochechas e um sorriso brincou em seus lábios. O perigo havia acabado. Ele estava seguro por um tempo. E ainda assim, ele não conseguia deixar de sentir piedade infinita
pelo jovem que acabara de fazer aquela estranha confissão para ele. Ele se perguntou se ele algum dia seria tão dominado pela personalidade de um amigo. Lord Henry tinha o charme de ser muito perigoso, mas isso era tudo. Ele era muito esperto e muito cínico para se gostar. Haveria alguém algum dia que o preenchesse com uma idolatria estranha? Seria essa uma daquelas coisas que a vida reservava? É extraordinário para mim, Dorian, disse Howard, que você tenha visto isso no retrato. Você realmente viu? É claro que sim. Bom, você não se importaria se eu olhasse agora? Dorian balançou a cabeça. Você não deve me pedir isso, Basil. Eu não posso possivelmente te deixar ficar na frente daquele retrato. Você deixará algum dia, certo? Nunca. Bom, talvez você esteja certo. E agora, adeus, Dorian. Você foi a única pessoa na minha vida de quem eu realmente gostei. Eu não imagino que te verei mais com tanta frequência. Você não sabe quanto me custou te dizer tudo o que eu te disse. Meu caro Basil, exclamou Dorian. O que você me disse? Simplesmente que você sentia que gostava muito mais de mim. Isso não é nem um elogio. Não era para ser um elogio. Foi uma confissão. Uma confissão muito decepcionante. Ora, o que você esperava, Dorian? Você não viu nada mais no retrato, viu? Não havia mais nada para ver? Não, não havia nada mais para ver. Por que você me pergunta? Mas você não deve falar que não vai me ver novamente ou qualquer coisa desse tipo. Você e eu somos amigos, Basil, e sempre permaneceremos assim. Você tem Harry, disse Howard tristemente. Oh, Harry! Exclamou o rapaz com um murmúrio de riso. Harry passa seus dias dizendo o que é incrível e suas tardes fazendo o que é improvável. O tipo de vida que eu queria levar. Mas, ainda assim, eu não acho que iria para Harry se estivesse passando por problemas. Eu iria para você, Basil. Mas você não posará para mim novamente? Impossível. Você estraga a minha vida como um artista ao recusar, Dorian. Nenhum homem se cruza com duas coisas ideais. Poucos se cruzam com uma. Eu não posso te explicar, Basil, mas nunca devo posar para você novamente. Eu irei tomar chá com você. Será tão agradável quanto. Mais agradável para você, receio, murmurou Howard lamentavelmente. E agora, adeus. Sinto muito por você não ter me deixado olhar para o retrato novamente, mas isso não pode ser evitado. Eu entendo muito o que você sente quanto a ele. Quando ele saiu da sala, Dorian Gray sorriu para si mesmo. Pobre Basil, quão pouco ele sabia do verdadeiro motivo. E quão estranho foi que, em vez de ter sido forçado a revelar seu próprio segredo, ele havia conseguido, quase por acaso, arrancar um segredo de seu amigo. Quanta coisa aquela estranha confissão explicou para ele. As crises absurdas de ciúme de Basil, sua devoção selvagem, suas panegiricas extravagantes, suas reticências curiosas. Ele entendia tudo isso agora e sentia pena. Havia algo trágico numa amizade tão colorida pelo romance, algo infinitamente trágico num romance que era de uma vez tão apaixonado e tão estéril. Ele suspirou e tocou o sino. O retrato havia de permanecer escondido a qualquer custo. Ele não correria tal risco de ser descoberto novamente. Havia sido louco de sua parte ter deixado a coisa permanecer, mesmo por uma hora, numa sala, a qual qualquer um de seus amigos tinha acesso. Capítulo 8. Quando seu servo entrou, ele o olhou firmemente e se perguntou se ele havia pensado em olhar detrás da tela. O homem era deveras impassivo e esperou por suas ordens. Dorian acendeu um cigarro e foi até a janela e a encarou. Ele podia ver a reflexão da face de Victor perfeitamente. Era como uma máscara plácida de servidão. Não havia nada a temer ali. E ainda assim, ele achou melhor não abaixar a guarda. Falando muito lentamente, ele o disse para falar à caseira que queria vê-la, e então para ir pedir ao moldureiro 2 dos seus homens de imediato. Pareceu-lhe que, quando o homem saiu da sala, ele olhou em direção da tela. Ou foi apenas imaginação? Depois de alguns momentos, a Sra. Leaf
Uma velha senhorinha no vestido preto de seda, com uma fotografia do finado Sr. Leaf, emoldurado num grande broche em seu pescoço e luvas antiquadas em suas mãos enrugadas, entrou na sala. Bom, mestre Dorian, ela disse. O que eu posso fazer por você? Sinto muito, sir. Ela fez uma reverência. Não devo mais te chamar de mestre Dorian, mas por Deus, sir, eu te conheço desde que você era um bebê. E muitas travessuras você já aprontou para o pobre velho Leaf. Não que você não tenha sempre sido um bom garoto, sir, mas garotos serão garotos, mestre Dorian. E a geleia é uma tentação para os jovens, não é, sir? Ele riu. Você deve sempre me chamar de mestre Dorian Leaf. Eu ficarei muito bravo com você se você não chamar. E eu te garanto que gosto tanto de geleia agora quanto gostava antes. Só que agora, quando me chamam para tomar chá, nunca me oferecem. Quero que você me dê a chave da sala do topo da casa. A velha sala de aula, mestre Dorian? Ora, está cheia de poeira. Eu tenho que arrumá-la e limpá-la antes de você entrar lá. Não está boa para seus olhos, mestre Dorian. Não está, de fato. Eu não quero que ela seja arrumada, Leaf. Quero apenas a chave. Bom, mestre Dorian, você ficará coberto de teias de aranha se você entrar lá. Ora, ela não foi aberta há quase 5 anos. Não foi aberta desde que Vossa Senhoria morreu. Ele estremeceu com a menção do seu tio morto. Ele tinha memórias odiosas dele. Isso não importa, Leaf. Ele respondeu. Tudo o que eu quero é a chave. E aqui está a chave, mestre Dorian, disse a senhora, depois de explorar com mãos trêmulas e incertas o conteúdo de seu molho de chaves. Aqui está a chave. Eu a tirei do chaveiro num momento, mas você não está pensando em viver lá em cima, mestre Dorian, estando tão confortável aqui embaixo? Não, Leaf, eu não quero. Meramente desejo ver o lugar e talvez guardar algo lá. Isso é tudo. Obrigado, Leaf. Espero que esteja melhor do seu reumatismo e, por favor, me envie geleia para o café da manhã. Sra. Leaf balançou a cabeça. Os estrangeiros não entendem a geleia, mestre Dorian. Chamam ela de compota. Mas eu a trarei eu mesma no amanhã, se você me permitir. Seria muito gentil de sua parte, Leaf. Ele respondeu, olhando para a chave, e tendo feito a ele uma reverência elaborada, a senhora saiu da sala, seu rosto coberto de sorrisos. Ela tinha uma estranha objeção ao mordomo francês. Era uma coisa ruim, ela sentia, que alguém nascesse um estrangeiro. Quando a porta fechou, Dorian colocou a chave em seu bolso e olhou ao redor da sala. Seus olhos caíram numa grande coberta de cetim roxo bordado de ouro. Uma esplêndida obra veneziana do fim do século XVII que seu tio havia encontrado num convento perto de Bolonha. Sim, aquilo serviria para enrolar a coisa terrível. Talvez tenha servido frequentemente como uma mortalha para os mortos. Agora era para esconder algo que tinha uma corrupção por si só, pior do que a corrupção da própria morte. Algo que criaria horrores e, ainda assim, não morreria. O que o verme era para o cadáver, seus pecados seriam para a imagem pintada na tela. Eles estragariam sua beleza e devorariam sua graça. Eles o profanariam e o tornariam vergonhoso. E, ainda assim, a coisa continuaria a viver. Sempre viveria. Ele estremeceu e, por um momento, se arrependeu de não ter contado a Basil o verdadeiro motivo pelo qual ele desejava esconder o retrato. Basil o teria ajudado a resistir à influência de Lord Henry e às ainda mais venenosas influências que vinham do seu próprio temperamento. O amor que ele sentia por ele, pois era verdadeiramente amor, havia algo de nobre e intelectual. Não era uma mera admiração física da beleza que nasce dos sentidos e que morre quando os sentidos se cansam. Era um amor como o que Michelangelo havia sentido, e Montaigne, e Wilhelm e o próprio Shakespeare. Sim, Basil poderia tê-lo salvo, mas era tarde demais agora. O passado sempre poderia ser aniquilado. O arrependimento, a negação ou o perdão poderiam fazer isso. Mas o futuro era inevitável. Haviam paixões terríveis nele que surgiriam, sonhos que tornariam real a sombra de seu mal. Ele tirou do sofá a grande textura púrpura e dourada que o cobria, e, segurando-a em suas mãos, foi para trás da tela,
estava a face na tela mais vil do que antes? Ou parecia que ela estava inalterada, e ainda assim, sua aversão a ela estava intensificada. Cabelos dourados, olhos azuis e lábios vermelhos como rosas. Tudo isso estava ali. Era simplesmente a expressão que havia se alterado. Aquilo era horrível em sua crueldade. Comparado com o que ele via nisso de censurável ou repreensível, quão rasos pareciam as reprimendas de Basil sobre Sybil Vane. Quão rasas e de pouca importância. Sua própria alma estava olhando para ele da tela e o chamando para ser julgado. Um olhar de dor surgiu em sua face e ele jogou a rica mortalha sobre o retrato. Quando ele fez isso, ouviu uma batida na porta. Ele se virou quando seu servo entrou. As pessoas estão aqui, monsieur. Ele sentiu que deveria se livrar do homem de imediato. Ele não deveria saber para onde o retrato estava sendo levado. Havia algo de astuto nele e ele tinha olhares pensadores, traiçoeiros. Sentado na escrivaninha, ele escreveu uma nota para Lord Henry, pedindo-o para enviar-lhe algo para ler, e lembrando-o que eles se encontrariam às 8h15 naquela noite. Espere por uma resposta. Espere por uma resposta, ele disse, dando-a para o mordomo. E traga os homens até aqui. Em 2 ou 3 minutos houve outra batida, e o próprio Mr. Ashton, o celebrado moldureiro de South Audley Street, entrou com um jovem assistente que se parecia um tanto rude. Mr. Ashton era um homem florido, de bigode vermelho, cuja admiração pela arte era consideravelmente temperada pela impecuniosidade inveterada da maioria dos artistas que lidavam com ele. Como uma regra, ele nunca saía de sua loja. Ele esperava que as pessoas entrassem. Mas ele sempre fazia uma exceção para Dorian Gray. Havia algo em Dorian que encantava a todos. Era um prazer vê-lo. "O que posso fazer por você, Mr. Gray?" ele disse, esfregando suas mãos gordas e sardentas. "Pensei que eu mesmo teria a honra de vir pessoalmente. Acabo de conseguir uma beleza de moldura, sir. Peguei numa venda. Old Florentine, veio de Fonthill, creio. Admiravelmente adequada para um retrato religioso, Mr. Gray." "Sinto muito por você ter se dado o trabalho de vir até aqui, Mr. Ashton. Eu certamente irei até lá olhar a moldura, apesar de não gostar muito de arte religiosa. Mas hoje eu desejo apenas levar um retrato para o andar de cima. É deveras pesado, e então pensei que poderia lhe pedir para me emprestar um par de seus homens." "Sem problemas, Mr. Gray. Fico feliz por fazer qualquer serviço para você. Qual é a obra de arte, sir?" "Esta", respondeu Dorian, movendo a tela para trás. "Você pode movê-la com a cobertura e tudo, assim como está? Não quero que ela se arranhe quando estiverem subindo." "Sem dificuldade alguma, sir", disse o moldureiro genial, começando com a ajuda de seu assistente a tirar o retrato das longas correntes de latão pelas quais ele estava suspenso. "E agora? Para onde devemos carregá-lo, Mr. Gray?" "Te mostrarei o caminho, Mr. Ashton, se você gentilmente me seguir. Ou talvez é melhor que você vá na frente. Receio que está bem no topo da casa. Subiremos pela escadaria da frente, já que ela é mais larga." Ele segurou a porta aberta para eles, e eles passaram para o corredor e começaram a subida. O caráter elaborado da moldura havia feito com que a pintura fosse extremamente volumosa, e vez em quando, apesar dos protestos educados de Mr. Ashton, que tinha o desgosto de um verdadeiro comerciante ao ver um cavalheiro fazendo algo útil, Dorian colocava a mão para ajudá-los a carregar. "É algo pesado de se carregar, senhor?" arfou o pequeno homem quando chegaram ao topo, e ele enxugou sua testa brilhante. "Algo terrivelmente pesado de se carregar", murmurou Dorian quando destrancou a porta que se abriu no quarto que guardaria, para ele, o curioso segredo de sua vida e esconderia sua alma dos olhos dos homens. Ele não havia entrado ali há mais de 5 anos. Não desde que ele a havia usado, primeiro como uma sala onde brincar quando era uma criança, e então como uma sala de estudo quando ela estava um pouco mais velha. Era uma sala grande, bem proporcionada, que havia sido especialmente construída pelo último Lord Sherard, para o uso do seu pequeno sobrinho, a quem, sendo ele mesmo sem filhos, e talvez por outras razões, sempre odiou e quis manter a uma distância. Não parecia para Dorian ter mudado muito.
Havia uma grande cassona italiana, com seus painéis fantasticamente pintados e suas molduras douradas manchadas, onde ele se escondia com tanta frequência quando era garoto. Havia uma estante de livros de madeira cheia de seus livros escolares muito usados. Na parede atrás dela estava uma tapeçaria flamenga, onde um rei e uma rainha, ambos desbotados, jogavam xadrez no jardim, enquanto uma companhia de falcoeiros cavalgava por lá, carregando pássaros encapuzados em seus punhos com manoplas. Quão bem ele se lembrava dela! Cada momento de sua infância solitária voltou para ele, quando ele olhou ao seu redor. Ele se lembrou da pureza imaculada de sua vida de menino e o pareceu horrível que seria aqui que o retrato fatal seria escondido. Quão pouco ele havia pensado, naqueles dias mortos, sobre tudo o que a vida reservava para ele. Mas não havia nenhum outro lugar na casa tão seguro de olhares curiosos quanto este. Ele tinha a chave e ninguém mais poderia entrar ali. Detrás de sua mortalha roxa, a face pintada na tela poderia ficar bestial, pesada e impura. De que importava? Ninguém a veria. Ele mesmo não a veria. Por que ele assistiria à terrível corrupção de sua alma? Ele manteve sua juventude e isso bastava. E, ademais, não poderia sua natureza melhorar, afinal? Não havia motivo pelo qual o futuro deveria ser tão cheio de vergonha. Algum amor poderia aparecer em sua vida e o purificar, e o proteger dos pecados que pareciam já estar se misturando no espírito e na carne, aqueles curiosos pecados não retratados, aos quais os mistérios emprestavam sua sutileza e seu charme. Talvez, algum dia, o olhar cruel teria desaparecido da boca escarlate e sensível, e ele poderia mostrar ao mundo a obra-prima de Basil Hallward. Não, aquilo era impossível. A coisa na tela estava envelhecendo, a cada hora e a cada semana. Mesmo que fugisse da hediondez do pecado, a hediondez da idade estava reservada para ela. As bochechas se tornariam rasas ou flácidas. Pés de galinha amarelos surgiriam ao redor dos olhos, a desbotar, e os deixariam horríveis. O cabelo perderia seu brilho, a boca ficaria escancarada ou caída, seria tola ou nojenta, como são as bocas dos velhos homens. Haveria a garganta enrugada, as mãos frias com veias azuis, o corpo retorcido, que ele se lembrava no tio que havia sido tão rude com ele em sua infância. O retrato havia de ser escondido. Não havia o que fazer. Traga-o para dentro, Mr. Ashton, por favor. Ele disse cansado, virando-se. Sinto muito por tê-lo deixado aí por tanto tempo. Eu estava pensando em outra coisa. Sempre feliz em ter um descanso, Mr. Gray. Respondeu o moldureiro, que ainda estava recuperando o fôlego. Onde devemos colocá-lo, senhor? Oh, em qualquer lugar. Aqui está bom. Não quero pendurá-lo. Só o incline contra a parede. Obrigado. Posso olhar para a obra de arte, senhor? Dorian se incomodou. Não te interessaria, Mr. Ashton, ele disse, mantendo seu olhar no homem. Ele se sentiu pronto para pular nele e arremessá-lo ao chão se ele ousasse erguer a bela coberta que escondia o segredo de sua vida. Não te incomodaria mais agora. Fico muito feliz por sua gentileza em vir aqui. De modo algum, Mr. Gray. Sempre pronto para fazer qualquer coisa para você, senhor. E Mr. Ashton desceu as escadas, seguido por seu assistente, que se virou para olhar para Dorian com um olhar de tímido maravilhamento em sua face rude, deselegante. Ele nunca havia visto alguém tão maravilhoso. Quando o som de seus passos morreu, Dorian trancou a porta e pôs a chave no bolso. Ele se sentiu seguro agora. Ninguém olharia para aquela coisa terrível. Nenhum olho, além do dele, veria sua vergonha. Quando chegou à biblioteca, ele descobriu que acabara de passar das 5 e que o chá já havia sido trazido. Numa pequena mesa de madeira escura, perfumada, incrustada com madrepérola, um presente da esposa do seu guardião, Lord Headley, que havia passado o inverno anterior em Cairo, estava repousando uma nota de Lord Henry e, ao seu lado, um livro encadernado em papel amarelo, a capa levemente rasgada e as bordas sujas. Uma cópia da 3ª edição do St. James Gazette havia sido posta na bandeja de chá. Era evidente que Victor havia retornado. Ele se perguntou se ele havia encontrado os homens no corredor quando estavam saindo da casa e perguntado a eles o que estavam fazendo.
Ele certamente sentiria falta do retrato. Sem dúvidas, já havia sentido falta enquanto estava pondo o chá. A tela não havia sido substituída e o espaço em branco na parede estava visível. Talvez em alguma noite ele o descobriria, se espreitando para o andar de cima e tentando forçar a porta da sala. Era uma coisa horrível ter um espião em casa. Ele havia ouvido de homens ricos que haviam sido chantageados durante a vida inteira por algum servo que havia lido uma carta ou ouvido uma conversa, ou pego algum cartão com um endereço, ou encontrado debaixo de um travesseiro uma flor morta ou um pedaço de laço amassado. Ele suspirou e, tendo posto algum chá para si mesmo, abriu a nota de Lord Henry. Era simplesmente para dizer que ele havia mandado o Jornal da Tarde e um livro que poderia interessá-lo, e que ele estaria no clube às 8h15. Ele abriu o St. James languidamente e a folheou. Uma marcação vermelha na 5ª página capturou seu olhar. Ele leu o seguinte parágrafo: Inquérito sobre uma atriz. Um inquérito foi realizado esta manhã na Taverna Bell, Hoxton Road, por Mr. Denby, o médico legista do distrito, sobre o corpo de Sybil Vane, uma jovem atriz em cartaz no Royal Theatre em Auburn. Um veredito de morte por acidente foi declarado. Simpatia considerável foi expressa pela mãe da falecida, que estava muito abalada durante seu depoimento, e do Dr. Birrell, que fez o exame pós-morte da falecida. Ele franziu as sobrancelhas e, rasgando o papel depois, foi para o outro lado da sala e jogou as peças num cesto dourado. Quão feio era aquilo! E como a feiura tornava as coisas horrivelmente reais! Ele se sentiu um tanto irritado com Lord Henry por tê-lo enviado aquilo. E foi certamente estúpido da parte dele ter marcado com lápis vermelho. Victor poderia tê-lo lido. O homem sabia inglês o suficiente para isso. Talvez ele tivesse lido e começado a suspeitar de algo. E ainda assim, de que importava? O que Dorian Gray tinha a ver com a morte de Sybil Vane? Não havia nada a temer. Dorian Gray não a havia matado. Seus olhos caíram no livro amarelo que Lord Henry o havia enviado. Do que se tratava, ele imaginou. Ele foi até a pequena mesinha octogonal cor de pérola, que sempre pareceu para ele o trabalho de algumas estranhas abelhas egípcias que trabalharam na prata, e pegou o volume. Les Secrets de Raoul, por Catulle Sarrazin. Que título curioso! Ele se arremessou numa cadeira e começou a virar as páginas. Depois de alguns minutos, ele estava absorvido. Era o livro mais estranho que ele já havia lido. O pareceu que, em vestes exóticos e sob o delicado som de flautas, os pecados do mundo estavam passando pelos seus olhos. Coisas das quais ele nunca sonhou foram gradualmente reveladas. Era um romance sem uma trama e com apenas um personagem, sendo de fato simplesmente um estudo psicológico de um certo jovem parisiense que passou sua vida tentando realizar, no século XIX, todas as paixões e modos de pensamento que pertenceram a todos os séculos, exceto o dele mesmo. E, para resumir, como se fosse, nele mesmo, os muitos sentimentos pelos quais o espírito do mundo havia passado, amando por sua mera artificialidade aquelas renúncias que os homens imprudentemente chamaram de virtude, tanto quanto aquelas rebeliões naturais que os homens sábios ainda chamam de pecado. O estilo no qual estava escrito era aquele estilo curiosamente incrustado, vívido e obscuro ao mesmo tempo, cheio de jargão e de arcaísmos, de expressões técnicas e de paráfrases elaboradas, que caracterizam o trabalho de alguns dos melhores artistas da escola francesa dos decadentes. Havia nele metáforas tão monstruosas quanto orquídeas, e tão malignas quanto em cor. A vida dos sentidos era descrita em termos de filosofia mística. Era difícil saber, por vezes, se o que estava lendo eram os êxtases espirituais de algum santo medieval ou as confissões mórbidas de um pecador moderno. Era um livro venenoso. O pesado odor de incenso parecia permanecer em suas páginas e incomodar o cérebro. A mera cadência das sentenças, a sutil monotonia de sua música, cheia como era de refrões complexos e movimentos elaboradamente repetidos, produziu na mente do rapaz, quando ele passava de capítulo para capítulo, uma forma de devaneio,
uma doença do sonho, que o fez inconsciente do dia que acabava e das sombras que rastejavam. Sem nuvens e perfurada por uma única estrela solitária, um céu verde como cobre brilhava pelas janelas. Ele leu por essa luz fraca até que não podia ler mais. Então, depois de seu valete tê-lo lembrado por várias vezes da hora tardia, ele se levantou e, indo para a próxima sala, colocou o livro na pequena mesa florentina que sempre esteve ao lado de sua cama e começou a se vestir para o jardim. Era quase 9 horas quando ele chegou ao clube, onde encontrou Lord Henry sentado só na sala matinal, parecendo muito entediado. "Sinto muito, Harry", ele exclamou. "Mas, na verdade, a culpa é toda sua. Aquele livro que você me enviou me fascinou tanto que eu esqueci que horas eram." "Eu pensei que você gostaria dele", respondeu seu anfitrião, se levantando de sua cadeira. "Eu não disse que gostei, Harry. Eu disse que me fascinou. Há uma diferença enorme." "Ah, se você descobriu isso, você descobriu muito", murmurou Lord Henry com seu curioso sorriso. "Venha, vamos jantar. Está terrivelmente tarde e receio que o champanhe estará muito gelado." Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.